Queria convidar aqui a pastora Nádia, por favor, e as criancinhas até 9 anos ali com a Marilene, aqui do nosso lado direito, aqui na porta, tá bom? Isso. Glória a Deus, amém? Então prepare o seu coração para receber uma palavra de Deus, amém? Mas vamos abençoar a pastora, amém, querido? Estenda a sua mão, vamos orar pela vida dela. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos na tua presença com a pastora Nádia, nós pedimos que o Senhor venha abençoar a vida dela, dar ela sabedoria, dar ela graça, e que o teu Espírito venha usar os lábios dela para falar do nosso coração. Pai. Abençoe sua casa, sua família, tudo aquilo que é chamado pelo nome dela. Que a tua boa mão esteja conduzindo essa palavra, porque nós estamos sedentos do ensino do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus é fiel, o Senhor é bom. Aleluia. A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, noiva do Cordeiro. A paz do Senhor, povo santo. Povo vai morar no céu. Povo lavado e remido do sangue do Cordeiro. Levante as mãos mais alto que você puder e aplauda Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dizer para ele que ele é a pessoa mais importante aqui neste lugar. Ele é a pessoa mais importante aqui. Diga para ele: Jesus, 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 tu és a pessoa mais importante aqui neste lugar. Tu és a pessoa mais importante aqui, Jesus. Você veio por causa de Jesus. Eu vim por causa de Jesus. Cada um de nós viemos por causa de Jesus. Você não veio por causa do homem. Você não veio por causa do pastor. Você não veio por causa do pregador, da pregadora. Você não veio por causa do levita. Você veio por causa de Jesus. Ele é a pessoa mais importante aqui. Há 27 anos eu repito essa frase, que Jesus Cristo é a pessoa mais importante aqui. Onde eu estiver, lá na minha casa, lá no meu bairro, lá na minha rua, lá no meu quarto, nas minhas redes sociais, a pessoa mais importante aqui é Jesus. Aqui nessa igreja, aqui nesse bairro, aqui nessa rua, na tua vida, decreta sobre a sua casa, sobre o seu bairro, condomínio, seja fazenda, seja sítio, seja empresa, decreta, declara: o Senhor Jesus é a pessoa mais importante aqui. Declara isso na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu mudei o endereço certa feita e eu não conhecia o vizinho da direita nem da esquerda, pastor Isaac. Eu não conhecia, mas já entrei lá, assim, entrei decretando pela fé: a pessoa mais importante aqui é Jesus, a pessoa mais importante aqui é Jesus. E tínhamos uma live toda terça-feira, juntando uma live e juntando uma voz baixa, que vocês já notaram que a minha voz, o volume é bem baixinho, né? Então, uma live, eu não sabia quem estava à direita nem à esquerda, e nem também foi de caso pensado, foi pela fé. Eu peguei o óleo, fui ungir a casa, lugar novo, né? Endereço novo. Deus, eu consagro a ti, Senhor, essas portas, essas janelas, eu consagro a ti a entrada, a saída, a calçada, meu Pai, toma quem mora à direita, à esquerda. Senhor, vem para dentro deste lugar, o Senhor é a pessoa mais importante aqui. Quando passou um mês, o carro de mudança estava lá fora e foi embora. Aí alguém pode pensar: mas como assim foi embora? Eu não sabia quem estava de um dos lados lá da casa. Eu sei que o dono das casas falou assim: Nájila, se você souber de alguém que estiver precisando de queira alugar uma casa, a casa aí do seu lado desocupou. E quando eu notei um grande varal, eu cheguei com a mudança e já notei um varal muito grande no quintal. E nesse varal, só roupa branca, roupa branca, roupa branca, roupa branca e muita roupa branca. Aí depois eu vi aqueles odor de vela acesa. Falei: pai, isso vai salvar, isso vai mover esse lote aqui. Esse lote, o Senhor é a pessoa mais importante dentro do lote, dentro das casas. Lá são 4 endereços. Hoje eu não estou mais lá, estou aqui pertinho de vocês.
Mas falei, Senhor, o Senhor é a pessoa mais importante aqui. E o Senhor vai afetar, vai falar, vai quebrantar, vai reinar, vai dominar. Aqui eu entrei aqui pela fé, decreto pela fé, como filha de rei, como alguém da realeza celestial. Eu entrei aqui no nome de Jesus, eu não entrei aqui no meu nome. Satanás me suportou. Eu oro que Deus salve aquela família, mas eles não suportaram nem o processo. Porque se ficasse o processo, lógico, né, o Filho de Deus tem sabedoria para entrar, sabedoria para falar. Eu os cumprimentava, um deles respondia, o outro nunca respondia, cumprimentava a si mesmo. E assim, com aquela sabedoria, contato, com zelo, com amor nas palavras, sempre com amor no coração e nas palavras. Mas como o território foi dominado, qualquer território que você entrar, entre no nome de Jesus e decreta que Ele é a pessoa mais importante lá, naquele escritório, naquele endereço, naquele setor, naquela faculdade, naquela sala. Bem maior aquele que está com você do que aquele que está lá fora. Bem maior aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Aleluia! Quando eu entrei aqui no templo, eu estou aqui agora, né, com uma grande responsabilidade. E hoje eu orava lá em casa e falei, Senhor, é uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio. Aí eu disse para o pastor Ricardo, é uma linha muito fina entre o privilégio e a grande responsabilidade. E quando eu adentrei o tempo, o pastor Versailles falou assim, ele fala que o Espírito Santo venha derramar sobre nós através da sua vida. Ali já confirmou o assunto e o tema. E a Carol já pôs, oh, glória a Deus, aleluia. Então eu preciso falar sobre Ele. Nós sempre falamos dele, mas às vezes falamos pouco sobre Ele. E eu tenho na memória, a primeira pregação que eu ouvi aqui na Logos foi o pastor Gabriel, e foi sobre o Espírito Santo. Meu coração ardeu, meu coração queimou. Eu disse, pastor, o assunto da minha vida, eu falei, a bandeira da minha vida, o TCC do seminário foi sobre o Espírito Santo. Eu falei, eu amo o Espírito Santo, eu ando com o Espírito Santo, eu busco, eu preciso melhorar, ter mais intimidade com o Espírito Santo. Eu amo quando eu vejo alguém com uma mensagem sobre o Espírito Santo. Nós falamos dele e às vezes pouco sobre ele, e eu coloquei um tema para a gente pensar juntos, e refletir juntos. Amém? Se aplauda lá em cima, Jesus, a pessoa. Você é importante porque Ele te levantou. Você é importante porque Ele te levantou. Agradeça a Ele porque você não está no hospital. Agradeça a Ele porque você não está no CTI. Você não está na UTI. Agradeça a Ele porque você não passou pela cirurgia. Você não vai passar pela cirurgia. Não vai passar pelo transplante. Não está numa marca. Não está tomando soro. Agradeça a Jesus de Nazaré. Você não está desenganado da medicina. Você não está no velório. Você não está no cemitério. Você não está no caixão. Agradeça a Jesus. Agradeça a Ele, é Jesus. Por causa dele, você está vivo. Era para você estar morto. Era para você estar morta. Mas você está vivo. Você está viva por causa de Jesus. Foi cancelado o velório. Foi fechada a sepultura. Por causa de Jesus. Você não está agora numa confusão. Não está lavrando um BO. Não está na delegacia. Você não está no pronto-socorro. Não está na UPA. Não está no hospital. Não está fazendo transfusão de sangue. Não está com sonda. Não está doente. Não está morto. Glória a Deus. E nós vamos pensar sobre esse tema. Estamos cheios de quê? Aqui pastores, pastoras, pastor Elisene está ali, pastor João, os missionários, as missionárias, os obreiros, as obreiras. É um privilégio pensar com vocês hoje sobre esse assunto. Eu estou cheia de quê? Você está cheio de quê? Estamos cheios de quê? Fiz algumas anotações, nem sempre eu lanço mão delas, às vezes a anotação vai ficando para lá, mas às
vezes eu uso bastante, eu gosto da escrita. Eu particularmente entendo que quem escreve aprende duas vezes. Porque ela está lendo, ou está pegando conteúdo, está aprendendo. Ela está escrevendo, está aprendendo de novo. E eu tenho esse costume antigo, que eu gosto até hoje. Eu amo escrever. Escrevi algumas coisas. O que o Espírito Santo tiver para mim, para você, ele vai trazer. Porque ele é o Espírito de revelação. Ele é o Espírito da ressurreição. Ele ressuscitou Jesus naquela madrugada, nas primeiras horas do dia, bem cedo. Ele rompe aquele lacre, aquela grande pedra rompida, e o Espírito de Deus assopra. Ressuscitou Jesus. E esse Espírito é santo. Atos 2:4. Eu concordo com as orações todas feitas nessa noite, e essa oração tão linda feita pelo pastor Ricardo. Concordo, tomo posse, recebo, em nome de Jesus. Atos 2:4. A Carol vai me ajudar a colocar alguns versículos ali no telão. Aleluia. Atos 2:4. A parte A, vou me ater na parte A. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A parte A. E todos, quando a Bíblia diz todos, são todos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos lá para o livro de Efésios 5:18. Aleluia, o Senhor é fiel. Nós vamos ver com que coisas podemos estar cheios. Daqui a pouco nós vamos enumerar algumas coisas. Eu olhando para mim, olhando para o contexto do mundo de hoje, o contexto da igreja, o contexto da noiva. Eu estava pensando no contexto familiar. De que poderemos estar cheios, e o que a Bíblia manda, e qual é o comando da Bíblia? A Bíblia tem um comando para que eu seja cheia de algumas coisas. Eu posso estar cheia de várias outras, mas eu preciso estar cheia do Espírito Santo. Efésios 5:18. E não se embriaguem, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A tradução que eu fiz as anotações, talvez a sua tradução aí está dizendo isso, está complementando ali Espírito Santo. A tradução, eu usei algumas traduções, às vezes eu leio, permaneço numa, e o significado geralmente é o mesmo, mas Efésios 5:18. Não vos embriagueis, ou seja, não seja cheio do vinho, não vos embriagueis. Tem traduções que diz não vos embriagueis com vinho onde há, ali está dizendo contenda. Tem tradução que diz onde há devassidão. Então contenda, devassidão, tudo que o vinho, a embriaguez pode trazer: rixa, discussão, discórdia, ruína, descontrole, desgraças. Isso é a embriaguez que Paulo está condenando. Não vos embriagueis. Quando ele diz, não seja cheio do vinho. Quando a pessoa está cheia, não é que ela está cheia do líquido, ela está governada. Ela está cheia do vinho, ela está cheia de preocupações, ela está cheia. Eu posso estar cheio, você pode estar cheio, a igreja, a pessoa, o grupo pode estar cheio. Estou trazendo para o individual. A pessoa pode estar cheia de preocupações, cheia de dívidas. Aliás, quem não tem dívida, quem teve, quem não tem, quem não vai ter. A pessoa pode estar consumida, né? Eu digo governada, submetida, induzida.
cheias de angústia. Estamos cheios de quê? Cheios de solidão, cheios de ódio, cheios de rancor, cheios de amargura. Nós vamos precisar romper com aquilo que a gente investigar e descobrir. Eu preciso investigar em mim. Eu preciso investigar em mim do que eu estou cheia, do que eu preciso esvaziar, do que eu preciso romper. Eu preciso romper com algo. É noite de oportunidade. Esse culto é culto de oportunidade. Não é sobre performance, não é sobre evento, não é sobre a pregadora, não é sobre o pregador. É sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre o Espírito Santo, é sobre o reino, é sobre transformação de vida, é sobre libertação, é sobre cura, é sobre mudança de vida. Glória a Deus. Então eu vou romper, eu vou investigar. Eu gosto de investigar a mim. Como eu gosto de me investigar. Isso é inteligência emocional, isso é domínio próprio, isso é saudável, isso é inteligente. Eu me investigar, porque se eu vou investigar o outro, aí automaticamente eu não vou ter sensatez, nem tempo, nem sabedoria para investigar a mim. Então é noite de que a gente venha fazer essa investigação. Eu estou cheio de quê? Estou cheio de tarefas, estou cheio de palavrão, estou cheio de gritaria, estou cheio de ressentimento. Tem gente que está cheia de tanta coisa, tanto lá fora, quanto às vezes até na igreja. A pessoa tem boa intenção, a pessoa é membro, é ovelha, tem fé, está ali dia após dia, mas está cheia, tem um gigante, tem algo a ser investigado, a ser rompido, porque ela precisa estar cheia do Espírito Santo. Daqui a pouco a Carol vai me ajudar, porque nós vamos colocar um contexto, todo um contexto de estar cheio, não sei quantas vezes, cheios do Espírito Santo. E esse Espírito é santo. Ele não compactua, ele não vai estar no mesmo ambiente de certas coisas. A pessoa está cheia de pornografia, ele é santo. A pessoa está cheia de mentira, mas ele é santo. A pessoa bate porta, bate janela, chuta o cachorro, xinga o papagaio, ele é santo. Eu estou cheio de quê? A pessoa pode estar cheia de vícios, cheia de ranço por alguém. Não, aquela pessoa não bate, não. Quem está cheio do Espírito Santo é pacificador, coloca amor nas palavras, procura, cumprimenta, faz a diferença, é diferente, salva, tempera, abençoa, sorri, abraça, perdoa, anda segunda milha. Mas a pessoa é para mim atravessada, eu não importo, eu vou olhar para ela suave, eu vou olhar para ela leve, eu vou transbordar do que eu tenho. A boca fala do que está cheio de coração. A pessoa pode estar cheia de medo. Quanta guerra, quanta batalha. O contexto mundial é terrível hoje. Muito sangue na terra. Jorra sangue. A terra está em estado de decomposição. Pastor Hernandes Dias Lopes, numa mensagem que eu ouvi dele um dia, ele dizia que a terra está em convulsão, convulsionando. É muito sangue. Lá na faixa de Gaza, aqui do lado no Rio de Janeiro, não sei quantos quilômetros daqui lá. Olha que banho de sangue. Todo dia, toda hora, sem cessar, a terra sangra. Então nós precisamos escolher o que a gente, do que eu alimento, do que eu vou alimentar. Quando eu prego, quando eu anoto, eu vou ver, está confrontando, isso aqui vai confrontar, isso aqui vai confrontar. Pastor Carlos, pastor Mesaque, pastor Gabriel, eu amo também a vida dele, mas está aqui, está o pastor Gladys ali, que muitos pastores e pastoras, eu aqui, na Cova dos Daniéis.
plantarei uma igreja como essa. Fomos acolhidas aqui, fomos recebidas aqui. Então, tudo que eu falar aqui é pouco. Mas para a glória de Deus. A pessoa pode estar cheia de medo. Medo porque se ela assiste muito jornal, ela não sai nem comprando pão. Eu nem assisto jornal, porque aí eu faço caminhada, eu vou para Pedro Pinto, eu vou para Vilarinho, e eu entro, eu saio, eu vou e eu volto. Vá Deus, o anjo do Senhor acampa, à direita, à esquerda, com espada fora da bainha. Eu vou entrar e eu vou sair. E mais forte é o que está comigo do que aquele que está lá no mundo. Mais forte é o que está com você do que aquele que está lá fora. Então eu não sou contra assistir jornal, meus irmãos, não sou contra. Eu sempre busco alguma coisa ali, eu vou garimpando alguma coisa. Mas quem assistir jornal assim, ó, manhã, tarde, noite, ela vai ter alguma dificuldade. Tem gente que não sai mais na rua. Ela envia alguém para ir e só sai também de dia. Se eu conversei com uma mulher, ela só sai de dia. Eu falei, não, passa aqui, eu passo de noite, eu passo qualquer hora, eu caminho, eu vou, eu venho, eu vou no sacolão, eu passo, pá. Eu escureceu, eu nem saio. Mas você sai, porque o sangue de Jesus tem poder. Você vai entrar e vai sair, abençoado na entrada, abençoado na saída, guardado na entrada, guardado na saída, 1000 caindo ao teu lado, 10 à tua direita, e você não será atingido. Vamos aqui partir para o final. A pessoa pode estar cheia de timidez. Estamos cheios de quê? Cheios de covardia, cheios de mágoa, cheio de dores, cheio de depressão, enfim. Mas nós estamos cheios. Atos 2:4 ela já colocou ali pra gente, mas nós vamos aqui, eu vou caminhar com você. Muita coisa aqui vai ficar, mas eu gosto de escrever, então tá tudo bem. Então, Efésios 5:18, Paulo disse: não seja cheio de vinho, não se embriague, não seja cheio do álcool, não seja cheio do vinho, não se embriague, seja cheio, se embriague, imerge, tenha imersão, mergulhe no Espírito Santo. E nós vamos transbordar, vai sair da boca que está no coração. Atos 4:31, Carol. Atos 2:4, nós lemos a parte A. Todos cheios do Espírito Santo. Atos 4:31. Agora nós vamos para os versículos e finalizar. Eu vou orar para vocês. Vamos orar, pensar juntos. Já estamos pensando juntos, refletindo. Atos 4:31. Nós estamos falando de cheios, de ser cheio. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Agora Atos 6:3, Carol, para nós, em nome de Jesus. Está lá na mesa, vários valorosos lá, ó. Atos 6:3. Escolhei, pois, irmãos, olha aqui, ó. Aqui nasceu o diaconato, ó. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Os discípulos queriam dizer: nós vamos estar imbuídos da oração e da palavra, mas vocês vão escolher 7 homens que se ocupem, mas 7 homens cheios do Espírito Santo. Agora, para mim, Atos 7:55. Estevão era um homem bom, e vamos ver o que mais ele era. Mas ele, aqui é o nosso irmão Estevão, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Agora nós vamos para Atos 9:17. Tudo que a gente está aqui refletindo, pensando e lendo, tem uma tônica, tem um parêntese, tem um comando, tem uma frase, tem uma ordem: seja cheio do Espírito Santo. E Ananias foi, entrou na
aleluia, se o Senhor é fiel, o Senhor é bom, aleluia, que fala sobre Barnabé, aqui é sobre Barnabé, porque ele era um homem de bem, quer dizer, um homem cheio de bem, né? Cheio de coisas boas, era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos 13:52, para a gente aqui, essa leva de versículos a gente encerra em Atos 13:52, que diz sobre você, sobre eu, sobre nós, porque somos discípulos, somos alunos, somos seguidores, e os discípulos, nós, eu, você, coloca seu nome nesse versículo, e os discípulos estavam cheios de alegria, e não posso romper com a tristeza, esvaziar a tristeza e clamar pela alegria. Amém. Não é que você tenha isso que eu tenho, nós não produzimos isso, mas que sejamos cheios do Espírito Santo. Ele produz em nós tanto querer quanto realizar. Eu examinei que eu estou cheio de tristeza. Olha aqui, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Essa palavra é para mim e para você. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, eu vou fazer um contexto aqui que nós vamos pensar assim, de uma forma bem compacta. No Antigo Testamento, Deus se apresentou através da sarça, através das pedras, das rochas, do monte, da fumaça, da água, do fogo. Era Deus se apresentando na terra. No Novo Testamento, Deus veio em uma dispensação diferente. Ele veio morar na terra. Então, ele se apresentou através da natureza. Agora, no Novo Testamento, Deus veio morar. Geograficamente, ele morava. Fisicamente, Deus tinha uma casa. Ele tinha casa, tinha irmãos, tinha a cor da casa, rua, bairro. E os discípulos, os alunos, os seguidores. E Jesus andou, os anos em que ele reparava, ensinava, discipulava e aconselhava e ministrava fisicamente com eles. Aí o que ele detectou? Eles não vão dar conta. Ele pisou na terra, morou na terra, sabe o que eu passo, sabe o que você passa, sabe o que os discípulos passavam. Ele falou: esses discípulos não vão dar conta. Alguns vão acovardar, outros vão duvidar, outros vão entristecer. Os dois lá no caminho de Emaús, nós esperávamos que fosse ele, mas a esperança acabou, tudo ruim, acabou, mataram Jesus, acabou, e a tristeza tomou conta, roubou a fé daqueles homens. Jesus fisicamente ele olhava e falava: aquele ali duvida, aquele ali fracassa, aquele ali anda armado, aquele ali quer tacar fogo na cidade, quer matar todo mundo, carbonizado, aquele ali. Aí ele foi necessário que eu faça uma terceira mudança. Aqui eu finalizo, porque o Espírito Santo, ele não é uma força. Deus na natureza, Deus morando entre nós, Deus entendendo que nós não daríamos conta. Jesus entendeu, porque Jesus falou: eu e o Pai somos um. Aí eles coexistem, eles é trindade, cada um tem sua dispensação, no mesmo poder, na mesma altura, na mesma unção, na mesma autoridade, na mesma presença, na mesma patente, na mesma graça, na mesma força, no mesmo poder, na mesma autoridade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Aleluia. Morando na terra, ele falou: não vão conseguir anunciar sobre mim, testemunhar sobre mim, não consegue não. Ele tomou uma decisão. Ao terceiro dia ele foi assunto ao céu. Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele ressuscita ao terceiro dia e anda 40 dias. Aqui estou finalizando mesmo. Ele 40 dias, ele entre os discípulos, ali observando, preparando eles. Não me detenham, não me segurem. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro
vocês. Essa terceira mudança que ele fez foi os 40 dias que ele prepara os discípulos. 40, prepara ali, ele aparece para Maria, depois aparece para as Marias, depois aparece para Pedro, depois aparece para os discípulos menos Tomé, para os discípulos e mais Tomé, os dois no caminho de Emaús ele aparece para 7 no Mar da Galileia, para 11 no Monte da Galileia e mais cerca de 500 irmãos. Jesus ressurreto, 40 dias, comendo, bebendo, sentando com eles, comungando, olhando olho no olho, e ali Jesus, é necessário que eu vá. Se passa 10 dias, 40 dias mais 10, ele falou: aguardem. Ele deu um comando para os discípulos e para todos aqueles irmãos que estavam com ele, vendo que ele seria assunto ao céu. Ele falou: aguardem, fiquem, permaneçam em Jerusalém. Lucas 24, 49, ele diz: olha, fica, permanece em Jerusalém, é necessário, porque vocês vão ser revestidos do poder de Deus. Aleluia. Tem que ser revestido, tem que estar cheio, tem que estar na dependência. Tudo tem a ver aqui com dependência. O pastor Isaac, ele ministrou 2 quartas-feiras, e quando ele enfatizava a dependência, é porque não é sobre ele, não é sobre mim, não é sobre o quanto você é forte ou fraco, não é o quanto você pode ou não, é o quanto a gente depende. É o quanto a gente depende. E na dependência, ele derrama, ele flui, e você derrama as pessoas que estão à sua volta. E nós vamos finalizar agora. Olha lá, o Lucas, essa conotação aqui de Lucas é uma conotação de poder do alto. Esse poder, Dr. Lucas deu uma conotação de dinamite, poder explosivo, poder de dinamite, dínamos, ou seja, sua vida nunca mais pode ser a mesma depois daquilo ali. Depois de tudo que a gente já sabe, eu não vim falar nada novo, eu não vim trazer nada que ninguém nunca tenha ouvido. Depois de tudo isso, como está a minha vida? Como eu vivo? Como eu ando? Como está a minha vida na face da terra? A minha vida é a mesma, eu sou a mesma, eu vivo como antes. Minha vida nunca mais, nem a minha nem a sua, podem ser a mesma, porque agora eu vou para Efésios 2:22. 3 versículos agora para mostrar o potencial que você tem na face da terra, para fazer a diferença, para mudar o ambiente, para amar, para perdoar seu ofensor. Aleluia, glória a Deus. No qual também foi vós juntamente sois edificados para morada. Está falando, você é morada. Você é morada de Deus. Morada, casa, templo, tabernáculo, lugar consagrado. Você carrega Deus, você representa Deus. Deus veio morar dentro de você. E agora? O que nós vamos fazer agora? 1 Coríntios 3,16. Já partiu ali no final. Glória a Deus, aleluia. Santo, 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 santo. Ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Não sabeis vós que sois templo, o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita, mora em vós? Olha a responsabilidade. Ele mora, Deus veio morar dentro de mim. Aí eu tenho que ter aquele senso, eu tenho que ter vigilância, eu tenho que pensar no temor. Ele mora dentro de mim. E minhas escolhas? E a renúncia? E a santidade? E a vida no altar? O que eu escudo lá fora? O que eu faço quando nenhum dos meus pastores aqui está me vendo? O que eu falo com a minha filha?
Se eu estivesse, eu tenho uma vida aí pela frente, mas se estivesse no meu velório, o que minha filha falaria de mim? O que meus vizinhos falariam de mim? A minha parentela falaria de mim? Eu sou casa, você é casa. 1 Coríntios 6,19. Casa, lugar consagrado, tabernáculo, templo, residência, endereço. Você carrega Deus, você porta Deus, age em lugar de Deus, fala em lugar de Deus. Ou você entra, você sai, você age, você representa Deus, você carrega Deus. Ou não sabe que o seu corpo é templo? Templo. O Espírito Santo, finaliza aqui, ó. O Espírito Santo, hoje, Ele é Deus conosco. Ele mora em você. Fisicamente, nós não dependemos de que Jesus esteja fisicamente aqui. Não, mas vai vir o outro. O outro é o mesmo poder. Esse outro vai vir morar em você. Você tem poder de escolha. Você tem domínio próprio. Você tem inteligência. O Espírito Santo incomoda. Se eu passar do lado do ponto, opa, ele incomoda. Se eu passar, falhando no ar, fora do lugar, ele incomoda. Até uma criancinha sabe quando erra. Criancinha de 1, 2 anos fica desconfiada quando erra. Então nós temos que estar atentos a fazer as nossas escolhas corretas. E quando a palavra é confronto, confronta primeiro a mim, confronta primeiro a mim a melhorar. Põe sobre os seus pés em nome de Jesus. Quando confronta, essa palavra foi muito dura. Primeiro é dura para quem recebe, é capinar o lote, é pegar enxada, é arrancar pedra, é tirar os respingos, é tirar as arestas, é tirar o mato, é tirar os espinhos, é limpar, é aplanar, é ser boca de Deus, para que eu e você sejamos edificados em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo, então, ele não é uma força. Vamos finalizar entendendo. O Espírito Santo não é uma força, ele não é um poder, ele não é um fogo, ele não é uma força ativa, ele não é um clarão, ele não é uma luz. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Coloca aí para mim, Carol, João 15:26, para a gente orar. O Espírito Santo tem atributos, ele tem identidade, ele tem características. Então, João 15:26, nós vamos começar aqui em torno de 1 minuto. A gente já vai ver faculdades de uma pessoa, faculdades, características, identidade, porque ele é Emanuel, Deus com você, Deus em você, Deus dentro de você. João 15:26. Mas quando vier o Consolador, que eu hei de enviar, procede do Pai, testificará de mim. Tem traduções que diz testemunhará. O Espírito Santo vai testemunhar de mim. Então ele está falando que ele consola e que ele dá testemunho. João 16:7, ali tudo pertinho. João 16:7, ele consola. João 16, no 7 ele consola. Para a gente ganhar tempo aqui. No 8 ele convence. No 13 ele guia. Atos 13:2 ele fala. Atos 20:21 ele avisa. Efésios 4:30 ele entristece. Tiago 4:5 ele tem ciúme. 1 Tessalonicenses 5:19 ele pode ser apagado. Por que ele pode ser apagado, irmã Nádia? O Espírito Santo pode ser apagado, bloqueado, desativado, afastado? Sim, porque ele é santo. E nós vamos agora orar. Feche os seus olhos.
Glória a Deus. Amém, queridos? Com certeza está sendo aqui cheio de Espírito Santo. Amém? Não tenho dúvida em nome de Jesus. Só agradecer a pastora Nádia por te abençoar com muita graça, com muita sabedoria. Vamos dar os avisos daqui de hoje para domingo.